Fala galera, tudo bom? Aqui é o João do canal Espaço Infinito. Vamos começar uma série na qual eu vou falar sobre os planetas do Sistema Solar. Será um total de 8 vídeos, será uma série com fundamentos básicos sobre cada planeta individual. Vamos lá? Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, também é o menor planeta do Sistema Solar. Mercúrio tem uma órbita totalmente excêntrica, fazendo que num lado da sua órbita ele esteja muito próximo ao Sol e no outro lado ele esteja bem mais distante. No lado mais próximo, que é chamado de periélio, ele está a 46 milhões de quilômetros do Sol. No outro lado, do lado mais distante, que é chamado de afélio, ele está a 70 milhões de quilômetros. Então, de um lado da sua órbita, ele está bem mais próximo, na outra mais longe. Então, a sua órbita é totalmente excêntrica. Vale lembrar que uma órbita à volta do Sol, ele é feito a 87 dias terrestres. E uma rotação em torno de si mesmo é em torno de 58 dias terrestres. Isso faz com que ele daria 3 voltas a cada 2 órbitas em torno do Sol. Mercúrio tem uma gravidade baixa devido à sua massa ser baixa. Sabemos que com um corpo, quanto mais massa, maior a sua gravidade. Mercúrio tem uma gravidade de 3,7 metros por segundo ao quadrado. Se for levar em consideração a da Terra, que é de 10 metros por segundo ao quadrado, então não é nem, ele é 1/3 só da gravidade daqui. Mercúrio também tem um campo magnético bem pequeno também comparado à Terra, é comparado a apenas 1% do campo magnético da Terra. E só que esse campo magnético ele ainda é suficiente para pegar um pouco dos ventos solares, do plasma dos ventos solares, fazendo com que cria uma finíssima camada de hélio, né, e uma magnetosfera pequena em torno do planeta. Na década de 70, a NASA enviou uma sonda, a Mariner 10, para mapear o planeta. E depois, nos anos 90, foi lançado, em 2000, foi lançado a Messenger para lá, e para mapear mais 40% do planeta, né? Vale lembrar que Mercúrio ele é muito difícil de ser observado, porque nós estamos pelo lado de fora em relação ao Sol. Mercúrio é o que está mais próximo. E vocês sabem o que acontece quando a gente tenta enxergar qualquer coisa com a cara virada para o Sol. Por exemplo, se você estiver dirigindo numa estrada e o Sol estiver na sua frente, você não vai enxergar nada do que está na sua frente, da estrada. E é o que acontece com a observação de Mercúrio. Como ele está do lado de dentro e a gente tem que observar ele virado com a cara para o Sol, isso faz ser extremamente difícil da gente conseguir observar o planeta. E a primeira observação que se tem em notícia é lá em 1610, lá 1600 e um pouco antes de 1610, com o telescópio de Galileu, apesar de já ter registros lá do tempo dos Sumérios, que já era observado Mercúrio, mas em Galileu foi feito um pouco mais detalhadamente, apesar do telescópio dele ele conseguir ter muito mais dados de Vênus do que de Mercúrio, né? Mercúrio é bem difícil mesmo, ele só pode ser visto mais ou menos 2 horas antes do nascer do Sol e depois 2 horas depois do pôr do Sol, porque a sua inclinação em relação ao Sol, a sua órbita, tudo, faz ser muito difícil de se pegar
Alguns astrônomos sequer viram Mercúrio ainda até hoje, porque é realmente difícil. Ele é visível a olho nu, a sua magnitude, o seu brilho, é em torno de menos 2,7 magnitudes até 5,6 magnitudes, aproximadamente. Então, ele é visível, só que ele é difícil de ser encontrado, ele é difícil de ver. Porque muitas vezes o local onde ele está, ou não está tão escuro, ou não está tão claro, ou o sol ofusca a sua observação e fica bem difícil. Mercúrio é similar à Lua, a gente fala porque é o seguinte, ele, como eu falei, ele não tem atmosfera, e ele, a cada passo, basicamente, que você dá, você cai numa cratera. E ele é todo cheio de cratera, ele foi bombardeado há bilhões de anos com meteoritos que se chocou contra o planeta. Então, há indícios também de algumas crateras ser formadas por atividades vulcânicas, isso ainda é estudado, apesar dele ter uma atividade morta lá, estudos mostram que pode ter havido, num passado bem remoto, grandes atividades de vulcões lá, fazendo outras crateras e algumas fissuras no terreno lá. Bom, galera, a temperatura do planeta ela é de dois extremos, tá? Durante o dia mercuriano, a temperatura pode chegar até 630 graus lá. E na sua noite, no seu outro lado lá, devido ao seu bloqueio da radiação solar, pode chegar a menos 163, 164 negativos, podendo em algum pico ali chegar até mais ainda, menos 184, 175. Isso se dá porque a rotação dele em relação à órbita, os dias, vamos dizer assim, ele é muito grande, né? Então, dá tempo suficiente para a sua radiação e também não tem uma atmosfera para proteger, isso faz com que aquece muito um lado do planeta e o outro lado fica extremamente frio. Aí até ele dar a volta e virar a sua face e fazer o efeito inverso, que é aquecer o outro lado e resfriar aquele lado ali. Então, Mercúrio ele é difícil até para uma sonda se quer ir até lá, porque ele está próximo ao Sol. Ele é difícil também, se fosse enviado qualquer missão com seres humanos para lá, dificilmente isso seria possível por causa da sua temperatura e por causa tanto alta quanto baixa, né? E teria que ser feito uma expedição para os polos, né? E mesmo assim teria que ser com trajes extremamente especiais por causa do frio. Mas estudar Mercúrio também é muito interessante para a gente entender como o início lá do sistema solar, para a gente ter alguns estudos até para ajudar com o nosso planeta aqui. O núcleo de Mercúrio acreditava antes que ele tinha o mesmo tamanho do núcleo da Terra, só que depois com mais estudos pelas sondas, a Mariner 10, a Messenger, que foi lançado para lá depois, já foi provado que ele ocupa basicamente mais de 80% do planeta. E o núcleo ele é líquido. E esse atrito faz ter o seu campo magnético ali. Há bilhões de anos atrás, um corpo gigantesco se chocou contra Mercúrio, formando a bacia Calores, que é a maior cratera que tem lá em Mercúrio. Os astrônomos, se fizessem uma comparação, eles dizem que esse mesmo corpo, se chocasse contra a Terra, seria o fim de tudo aqui. Essa cratera ainda é vista até hoje lá. É uma cratera de mais de 1.500 quilômetros. Então, essa é a maior cratera que tem lá em Mercúrio. E tem milhares de outras crateras com corpos menores que se chocaram abundantemente no planeta,
porque o planeta ele não tem proteção alguma contra corpos que vêm de fora, então ele é bombardeado seguidamente contra meteoritos. Uma curiosidade é que Mercúrio é menor ainda do que Titã, que é um satélite de Saturno. Mas mesmo Mercúrio sendo menor do que Titã, ele é bem mais, ele tem o dobro de massa do que Titã. Pessoal, espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa um like, deixa um joinha aí. O próximo vídeo eu vou falar sobre Vênus. Compartilhe com os amigos. Deixa um comentário aí, deixa alguma dúvida que eu vou responder em alguns próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Um abraço.